Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pode Não, Deve. Começando aqui mais um episódio dessa quarta temporada que realmente está rica em conteúdo, hein, Sidney? Riquíssimo. E a gente tem um grande compromisso, né? Porque agora premiados aí, né? Reconhecimento de mercado aí. Nós estamos metidos pra O caramba, pessoal né? tá me parando na rua. Cara, é impressionante. Agora eu entro no shopping assim, tô que nem os famosos aí, os caras vêm. Não, tem que andar segurança Tem que agora, andar né, com cara? segurança. É verdade. Quem dera, né? Quem Então- dera. Somos super acessíveis, super acessíveis. Mas é isso aí, turma. Hoje estamos aqui com mais um episódio de um conteúdo que no universo hoje, no modelo empreendedor, tem realmente tido uma parcela muito expressiva Muito da significativa. movimentação do mercado. Hein? E vão tirar muita dúvida, dúvidas que nos bastidores aí, eu estava batendo papo com o nosso convidado, eu fiquei impressionado. É. Eu tinha uma visão e agora eu tenho outra, e eu tenho certeza que nós vamos explorar isso bastante, porque é dúvida dos nosso público de casa. Ah, com certeza. Se você ainda, por acaso, não nos segue nas nossas redes sociais, lembre-se de acompanhar o nosso canal no YouTube, também nossa conta no Spotify e as nossas redes sociais, o Instagram e TikTok, onde sempre tem conteúdo, uma pílula, um corte ali interessante de algumas das passagens que a gente vai abordando aqui no bate-papo. Podemos começar? Vamos lá. Maravilha! Então, se ajeite no sofá de casa aí, no banco do teu carro. Hoje nós vamos falar sobre lucratividade, gestão e a pergunta que eu quero fazer para o nosso convidado Sérgio. Sérgio, sobre e-commerce, a gente pode ou não pode falar? Pode não, deve. Sérgio, obrigado aí por ter topado, né, o nosso bate-papo, falar com você aí que é o CEO da Agora Deu Lucro. Eu tenho certeza que a gente vai trazer bastante conhecimento nesse universo de operação e-commerce, tudo que envolve esse processo de gestão. Obrigadão por ter topado o bate-papo com a gente. Show de bola. Eu que agradeço, né, o convite aqui. Mais uma oportunidade para a gente poder falar para vários empreendedores, né, no Brasil e poder ajudá-los de alguma forma, ter algum insight aqui na nossa conversa. Eu digo que o aprendizado é sempre mais do meu lado do que do lado de quem assiste, então acho que a gente vai poder colaborar. E esse nome já é impactante, né? Agora deu Já lucro, provoca né? no nome ali, né? Porque vamos falar de e-commerce, né? Sim. Né? O seu grande negócio é olhar para as empresas que estão ali vendendo na internet, não é isso? Exatamente. O Agora Deu Lucro nasce da necessidade do e-commerce dar lucro, de fato, né? Que é o maior desafio de todo negócio digital. Então, a gente tem um modelo tradicional de comércio brasileiro, onde ele tem uma estrutura física e ele precisa ir para a estrutura digital. E quando eu falo precisa, é porque vai precisar. Você precisa mesmo, né? Porque Necessidade. se o cara não pensar nisso hoje, o cara que está só no modelo físico, ele vai ter que, de alguma maneira, ser empurrado a forceps ali para o digital. Então, a gente, quando olha para o e-commerce, lá desde o início do Agora Deu Lucro, a gente percebe que tem um grande gargalo em lucratividade, porque o modelo é um pouco diferente, apesar de o e-commerce ser só mais um canal do comércio, né? Só mais um canal de venda. Mas é um canal que cresceu muito no Brasil. Então, Mas você sente que o empresário, né, que atua nesse modelo de venda de produto e tal, ele subestima os desafios que o e-commerce vai trazer para o negócio dele? muitas vezes sim, muitas vezes é por falta de desconhecimento. Tá. Né? É falta de conhecimento técnico, às vezes específico, sobre gestão, sobre empreendedorismo e sobre o modelo digital mesmo, né? Porque apesar do Brasil ser um país muito conectado, nós somos muito conectados, né? A gente tem celular, a internet a estrutura está melhorando, mas falta muita coisa ainda, mas a gente é um povo muito conectado. Apesar disso tudo, a gente ainda tem muita dificuldade de empreender no digital, porque tem algumas peculiaridades, algumas particularidades que o cara que está só no físico não tem coragem e às vezes não conhece. Sim. E o cara que quer entrar também não conhece, então é basicamente desconhecimento mesmo de causa ali para começar a atuar no digital.
Ô, Sérgio, deixa eu fazer uma pergunta para você, até para a gente começar a fazer uma trilha de conhecimento. Agora Deu Lucro é um escritório de contabilidade, é uma assessoria, é um escritório de consultoria. É um milagreiro. É um milagreiro. Quem é o Agora Deu Lucro? O Agora Deu Lucro, ele nasce de um escritório de contabilidade especializado para e-commerce. Isso lá em 1500 e alguma coisa. A gente nasce com a ideia em 2016, particularmente. Isso há quase 10 anos atrás, né? A marca em si faz 3 anos que a gente criou. Tá bom. A gente separa as nossas operações, né? A gente nasce de uma consultoria contábil tributária, depois eu abro uma empresa de outsourcing, mas não o outsourcing como é conhecido, eu falo que é o outsourcing raiz, né? Uhum. Que é a terceirização, a alocação de mão de obra em grandes empresas multinacionais, que é um movimento natural de empresas multinacional. Depois a gente monta uma empresa de BPO financeiro, e aí de novo o outsourcing, mas o outsourcing de terceirização mesmo, né? De serviços. E depois a gente cria um escritório contábil. Ao longo dos anos a gente nicha esse escritório contábil, era multinicho, ainda é multinicho. A gente nicha e quando a gente nicha, a gente olha para a nossa carteira. A nossa carteira, a grande parte era comércio, né? Era varejo. Nós, sócios, né? Eu, Leandro, Vinícius, os sócios majoritários do Agora Deu Lucro, a gente, como já tinha experiência em varejo, naturalmente que nossa carteira tinha bastante varejista. Né? E aí a gente pega e separa essa carteira. Quando a gente separa essa carteira, tinha uma particularidade ali, né, para quem estava começando no comércio digital, que era a lucratividade. E aí a gente via que tinha uma dificuldade de dar lucro neste canal, né, para aqueles caras que já existiam e para aqueles caras que começavam diretamente como um e-commerce mesmo, né, site próprio e tal. A gente percebia que tinha uma dificuldade de dar lucro. Então, por isso nasce o Agora Deu Lucro. Não, peraí. Agora eu não entendi uma coisa. Empresas de e-commerce não dão muito lucro? Porque isso era o que veio na minha cabeça no primeiro momento. Quando você pensa no comércio de rua, você fala, cara, aluguel do ponto... Vendedor, gerente de vendas. Gerente de vendas. Você tem toda uma estrutura... Sacolinha lá para o cara carregar as coisas, né? O segurança na porta da loja. Esse cara tá em shopping, tem muitos custos. E quando você pensa, esse cara ele escalou para o digital. O cara tá ganhando muito dinheiro. O cara de e-commerce deve ganhar muito dinheiro, não ganha? Normalmente é o que pensam, né? Porque a gente vê os carrinhos aí dos marketplaces famosos na rua, andando pra lá e pra cá. O Vitor Ramos, esse aí. Não, esse tá milionário. Esse aí tá milionário. Riquíssimo. Esse tá ganhando dinheiro. Ainda mais vendendo pra pet, né? Não tem jeito. As mães e pai de pet não pensam em... A gente que tá nesses grandes centros, a gente acredita muito que o e-commerce dá muito dinheiro porque tem um volume, né? Tem um volume muito grande de transações ali. Mas realmente não é essa a realidade. Quando a gente pensa num aluguel de um imóvel, por exemplo, né? Vamos pegar o caso clássico, né? Mas você não vai precisar ter para quem começa no e-commerce, às vezes o cara começa até dentro do próprio quarto ali, né? De casa e tal. Ou às vezes ele tem uma terceirização logística ali, né? De galpão e tudo, ele não precisa. Mas assim, vai ter um custo isso. Então, vamos pegar um caso clássico. Se a gente pegar um aluguel de uma empresa, muitas das vezes ela vai gerar em torno de 5% a 15% do faturamento da empresa. Agora, uma taxa de marketplace, porque o caminho natural para que as empresas comecem... Para que as empresas comecem, principalmente o cara que é iniciante, ele começa pelo marketplace porque a barreira é muito baixa. E o marketplace já pensou nisso, né? Sim. Então, a barreira, como ela é muito baixa para começar, porque assim... Todo consumidor que tem uma conta nos marketplaces, se ele quiser começar a vender amanhã essa caneca usada, que vocês acabaram de me dar aqui e ela vai ser usada, ele já consegue. Então, só que a taxa que o marketplace vai cobrar desses caras... É absurda, né? Já é maior do que o aluguel, do que o segurança que você deu. Ou seja, por isso que é muito comum que você vai lá, compra uma camiseta... Né, no marketplace grande. Sim. E o cara manda numa caixinha toda bonitinha e manda uma etiquetinha dele. Fala assim, olha, da próxima vez, se você gostou do meu produto, entre na nossa página e compre diretamente comigo. É muito comum isso, né? Faz a primeira aquisição via marketplace e tenta reter esse cara na venda direta. Apesar de os marketplaces não autorizarem muitas vezes, ou depende, o cara tem que ter uma estratégia muito bem elaborada de marketing para que ele faça essa retenção e tente tirar
do marketplace e canalizar para um canal próprio. Tá. Seja ele por WhatsApp, seja ele por Instagram, site próprio, né? site próprio, porque às vezes ele não tem um site próprio, porque o site próprio já estamos falando de e-commerces um pouco maiores, mais robustos, porque você tem uma despesa ali também de plataforma, meios de pagamento e por aí vai, né? E ads entra na brincadeira. Então, é toda uma estruturação que o cara às vezes não está muito preparado para isso, né? O cara que está começando. Sobretudo o cara que está começando ou que está no meio da jornada ali. Então, ele tem que ter uma marca, enfim. O investimento não é baixo. Então, vai esbarrar nesses pontos aí bem, bem delicados, onde ele vai ter essa dificuldade. E todas essas informações de como não errar, o Agora Deu Lucro vai ajudá-lo. Eu ajudo na jornada completa. Tá. Desde o cara que quer abrir uma empresa Do zero. do O cara tá lá e falou assim, puxa, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Exato. Pô, eu tô interessado de começar a vender pela internet, né? Às vezes até mesmo o cara tem um ateliê em casa, de um Sim. artesanato. Pô, eu tô querendo expandir. Pô, Agora Deu Lucro vai ajudar. Ou às vezes o cara já é consolidado, ele tem uma loja no shopping, tem uma loja de rua e o cara quer expandir os negócios dele, pô, Agora Deu Lucro vai ajudá-lo. Independente do cara já ter um contador, porque o contador é um trabalho totalmente hoje que trabalha cross com você, não é isso? Sim, ele pode trabalhar junto comigo ou, se for de preferência do empreendedor, trocar de contador eu também. Tá Sou bom. contador também e a gente acaba sendo o contador do É que você vai acompanhar a negócio. jornada completa dele, Exatamente, né? ou desde a abertura até o final, que é o número dele, né? Que são reuniões gerenciais que a gente faz com nossos clientes, onde a gente direciona e fala sobre... Eu falo que o nosso papel é falar sobre oportunidade e sobre risco. Boa. Então, a gente dá o alerta sobre as oportunidades e sobre os riscos que o empreendedor corre ali quando ele está empreendendo e é muito mais estratégico do que só... mandar uma guia do imposto para ele pagar, por exemplo. Né? Não é esse o nosso objetivo nem o nosso propósito. Tanto é que o propósito do Agora Deu Lucro é elevar o nível de consciência profissional dos empreendedores. Até porque a sua sobrevivência depende da sobrevivência Exato. do seu cliente, né? Eu brinco, a gente tem uma imersão lá, nossa, da Agora Deu Lucro. Todo mês a gente tem uma imersão. E aí, às vezes, vão parceiros, né? Vão agências de marketing, vão, enfim... que estão no ecossistema do e-commerce ali, empresas de logística, ERPs específicos, enfim, vários prestadores de serviço vão lá para entender qual que é o nosso trabalho e às vezes fazer parceria e tudo. E aí eu brinco com eles, falo, cara, vocês dependem da gente ajudar esse cara na jornada, porque se ele quebrar, Se ele quebrar, todo quebrou mundo a quebra. cadeia todo inteira, né? mundo. Todo mundo quebra. Então, assim... É importante que ele tenha essa visibilidade e entenda que isso é importante na jornada empreendedora dele. Quando você olha as estruturas de marketplace hoje, Sim. você sente que tem uma diferença ali entre, pô, eu tô no Mercado Livre, tô no Amazon, tô no Shopee, questão dessas porcentagens, dessas regras de negócio, isso é algo que cabe ser avaliado para o cara saber por onde ele começa? Sim. Porque eu vejo que tem uma variação grande às vezes ali. Não, tô Até de vendendo muito público, na né? Shopee. Tem que fazer um estudo de mercado para saber qual que é a plataforma que você vai atuar. Você tem que entender mais do seu negócio para você depois tentar encaixar no que é melhor para o seu negócio. Então, assim, tem a questão do público. Então, o Mercado Livre é um público, Amazon é um público, Shopee. Vamos falar dos 3 maiores Sim, aqui, mas, enfim, para todos, né? Shein, Poderia até ampliar isso, você vender um Netshoes, Carrefour, Magazine Luiza. Luiza e por aí vai, né? Tem N marketplaces e cada vez mais marketplaces nichados também. Mas assim, tem um público específico. Tem produtos também, né? Determinado nicho, por exemplo, pega Shein, é um nicho de moda, né? Você pega eletrônico, já não... aí vai para um outro marketplace, né? Vai depender muito do seu tipo de produto, do nicho, do tamanho, de volume, de quantidade, depende muito. E você comentou que se o cara está começando a vender agora, provavelmente os marketplaces vão taxar ele numa Ele vai ter porcentagem uma taxa alta. Quando ele chega num determinado patamar de volume de vendas, essa taxa ela vai caindo, ela é negociável, porque é interessante para o marketplace ter aquele canal? Ou... É importante falar isso porque, assim, quando a gente fala de varejo, a gente fala de volume. Quando a gente fala de grandes volumes, e aí eu estou falando de grandes volumes. Tá. Quando você chega num nível de grandes volumes, naturalmente que o marketplace senta na mesa. Fora isso,
A grande volume, de X para cima, quanto? Assim, mais Estamos ou falando menos? de 100 milhões mês, você vai sentar na mesa. Menos que isso aí. É que assim, se você estiver faturando 100 cara- milhões mês, se você tiver uma marca própria, o Marketplace já te convidou. Já te convidou. Né? É tipo assim, porque eu Samsung vendendo na Loja própria do Mercado Livre. lá. loja própria no Mercado Livre. Ele tem uma loja própria dentro do Mercado Livre. Naturalmente, o Mercado Livre já foi atrás da Samsung e falou, amigão, vem aqui que eu Porque eu preciso de vejo você. o cara às vezes tá vendendo 50 mil e fala, pô, como é que eu sento na mesa? Não Tá senta. muito longe. Não né? senta. Tá Não muito senta. longe. Aí ele vai ter É que olhar muito pro difícil. negócio dele, as margens dele, porque esperando do marketplace não é dali que vai. não é dali que vai economizar. surgir. E aí surge sempre uma dúvida na cabeça do empreendedor que no país dos impostos, o que ele acha? Ele olha para o concorrente e ele fala, o cara lá tá vendendo essa caneca a 10 e eu compro do fornecedor a, sei lá, 9,50, como que ele consegue vender a 10? Na cabeça dele tá o imposto. E aí que entra a gente e por esse caminho que normalmente eles nos acham. E você vai olhar toda a estrutura de composição de preço dele, né? Exatamente. Fala exatamente isso. Como é que é dinheiro de precificação? Porque quando a gente olha, eu entro lá no Mercado Livre fazer uma pesquisa. Vou olhar a reputação, se eu vou pagar frete ou não, assino lá o Meli Mais, então sempre tem uns descontinhos lá, aquela história toda, mas eu vou olhar o preço do produto. Eu vou olhar o preço do produto. E às vezes uma diferença ali de R$4, R$5, Beleza, você tá no jogo, né? Você tá ali, né? Se você se planejou para fazer uma compra, eu brinco que, como a maioria dos empreendedores não tem conhecimento sobre gestão e sobre precificação, né, que é o assunto, a pauta, eu brinco que se eu me planejar para comprar no Marketplace, provavelmente você vai comprar de um cara que ele tá te pagando para você comprar dele. É mesmo? Porque ele tá precificando errado. Nossa. Então, assim, eu brinco que toda oportunidade que eu tenho, podcast que eu vou, na imersão, eu falo que a precificação no e-commerce é um câncer. Sobretudo no e-commerce. Se você errar, a chance de você morrer em 2 anos, em 5 anos, é grande. Caraca. E aí depende do cara vender 10 mil ou 1 milhão, né? Independente. Porque o prejuízo dele, quanto mais ele vende, vai ser maior ainda, O né? buraco é maior, né? Quanto maior seu faturamento, maior é o buraco que você vai cair. O e-commerce, ele tem uma particularidade que muitos nichos não têm, tá? Eu estou tratando como um nicho, mas na verdade o e-commerce, como eu falei, é só mais um canal do comércio, um canal de venda do comércio. Mas o e-commerce, como ele está crescendo muito, a gente trata ele como nicho e até a legislação tributária trata como nicho, né? Tem legislação específica para isso. Então, a gente acaba tratando como nicho. Mas qual que é uma particularidade que os outros não têm? Você, muitas das vezes, recebe antes de pagar o fornecedor. Tá. Isso não é comum. Geralmente você paga. Normalmente você paga e vende. E tem o fluxo, né, de pagamento e de recebimento. Como o empreendedor não controla isso, porque na maioria das vezes não tem nenhum RP, o cara não tem nenhum RP, ele controla Na o planilha. saldo bancário. Nossa. O nível é assim mesmo no Brasil. Aí você vai falar, mas o cara que fatura, sei lá, 10 milhões mês é assim? Eu já peguei cara assim. Caraca. E na maioria das vezes eu pego assim. É mesmo? Eu pego... Não é que não tem o RP, às vezes o cara não tem o controle do negócio. Ele tem lá a solução acoplada. Ele não faz gestão. Não faz gestão. Não né? faz gestão, basicamente isso. Né? Então, o conhecimento técnico sobre gestão é muito defasado. Pega o G4, o sucesso que é. Sim, lógico. Porque eles ensinam ali sobre gestão de uma forma generalizada para vários segmentos, né? Indústria, comércio e serviço. Então, dentro do e-commerce, ele tem essa particularidade. Então, o cara coloca uma caneca dessa para vender dentro do e-commerce. Se ele vender amanhã, o Mercado Livre vai pagar ele em torno de 7 a 10 dias, vai pagar ele. Tá? É porque paga depois do recebimento. Sim. Então, recebeu lá, deu o aceite do recebimento, em média de 7 a 10 dias ele recebe. E às vezes ele foi lá e comprou no cartão de crédito dele pessoa física. Vamos, né? Hipoteticamente colocar uma situação. Ele vai pagar daqui 40 dias, 30 dias só a mercadoria. E aí entrou o dinheiro. E quando entra o dinheiro na conta bancária, é o típico brasileiro que olha só para o saldo. Vai lá e gasta. Os erros que a gente tem de educação financeira, porque assim, é um problema estrutural. Quando a gente começa a falar sobre isso, a gente começa a voltar lá para trás. Lá na escola. Lá na escola. Lá na escola primária. Então, na escola primária não teve educação financeira, no ensino fundamental, no ensino médio e na faculdade também não tem. Não. Todos os cursos deveriam dar um pouco sobre gestão. E você vai ter ali em administração de empresas, enfim. Muito específico. Muito específico.
Então a gente não teve uma educação financeira na base estrutural, educacional. Isso vai impactar tanto na nossa pessoa física, porque assim, eu aposto que vocês quiserem aqui, tem algumas pessoas, né? O pessoal que está trabalhando aqui. Todos os nossos bastidores. Os bastidores, né? Nós aqui, mas assim, não tem 20% aqui que controla na pinta a pessoa física, o que gasta até com o chiclete que compra na mercearia. Eu conheço um. Eu também conheço um. Eu conheço um só. Isso. Eu sou um deles, mas eu agora conheço dois. Mas eu aprendi isso na marra. Sim. Não, eu conheço um que o cara passa o cartão dele. Ele já abre o aplicativo ele pega o ticketzinho da máquina, guarda na carteira dele. Aí eu vejo ele lá para a sala dele. Ele pega, anota. O meu ele lança direto no aplicativo ali. Aí ele vai categorizando, e tal, mas... Eu particularmente sou um cara controlado, mas ele tá num nível que eu sou bem organizado, mas também não chego nesse patamar. E o perigo mora nos detalhes aí, que são essas pequenas contas que normalmente é o que não é olhado. É o café. Mas você viu o que vocês falaram? Quando vocês falaram do exemplo, vocês deram aluguel. Só fomos lá em cima, né? Não, só nas contas altas. Mas você sabe que hoje eu já pratico uma estratégia boa. Que hoje eu vim aqui, cheguei e fui tomar café. Sim. Mas eu deixei o Sidney pagar. Já. Eu já falei, bom... Você vai ter que anotar lá. Entendeu? Então assim, voltando lá ao assunto, né? A gente no detalhe ali na física já não faz. Aí o que acontece com esse cara quando ele vai empreender? Também não faz. Só replica a mesma mentalidade. A mesma mentalidade ou não sabe o que não sabe, né? Ele não sabe o que não sabe. Então... ele não controla porque ele menospreza isso. E aí ele começa a entrar naquele fluxo que eu falei que é antecipado. Ele recebe antes de pagar. Aí a gente brinca que é o comedor de estoque. Aí ele vai lá no fornecedor da caneca e fala, tem uma empresa aqui que eu já tô vendo no e-commerce, vou vender essa caneca. Cara, legal. Deixa eu avaliar seu crédito. Aí pega o CNPJ do cara e fala, cara, tá ok, né? Vamos te dar, 20 mil aqui de crédito? Legal. Aí o cara dá 20 mil de caneca aí, que essa caneca agora eu peguei a manha... Tô lá no e-commerce, estou vendendo. Aí ele, o que é a manha dele? A manha é a precificação que ele olhou para o concorrente e falou, tá todo mundo vendendo a 10. Nossa. Eu vou vender a 10. Eu vou vender a 8. Nossa. Certo? Estourei, peguei toda a venda para mim. Exatamente. Aí vem o marketplace com aquela enxurrada de promoções, venda mais, hoje é o dia não sei das quantas. E ele vai caindo e vai aceitando. 11 do 11, 12 do 12, exatamente. 1 do 1. E ele vai aceitando. E a conta... que é a conta do chicletinho, do cafezinho lá, ninguém tá fazendo. Nem o cara, nem o contador, nem o consultor financeiro, nem ele. Ninguém tá fazendo essa conta. E aí tá indo. E aí ele chega lá e fala, cara, você não sabe, essa caneca aqui eu vendo, cara, é 1.000 por dia dessa caneca, não para de sair. Eu falo, legal, bacana. Eu falo, qual é o lucro que você tem nessa caneca? Se ele demorar mais de 5 segundos para me responder, eu já sei que ele não tem a menor... Não tem. Entendeu? Só tá rodando. E a primeira pergunta que eu faço para todo empreendedor quando eles me chamam para fazer uma reunião, faço poucas reuniões comerciais hoje, mas antigamente fazia muita área comercial. A primeira pergunta que eu fazia, eu falava, qual que é o lucro do seu negócio? Ele olhava para mim, eu falava assim, não, lucro final. A última linha. Em centavos e percentual. Se você sabe, você está bem controlado. Se você não sabe, provavelmente eu vou achar um dinheiro aí que você não está vendo. E aí é a hora que a gente entra e a minha promessa é exatamente essa. Se eu não achar o dinheiro que tem aí dentro do seu negócio, você não precisa me pagar. Você tem essa oferta. Eu tenho essa oferta. E eu assino o contrato. Porque a chance de eu achar dinheiro ali é muito grande. Porque o jogo do comércio, desde sempre, desde antes de Cristo, sim. Ele me procura pelo imposto, porque ele acha que no Brasil ele fala, o cara ali tá fazendo uma estratégia mirabolante, benefício fiscal e tal. E realmente tem várias estratégias. Eu faço e desenho, arquiteto essas estratégias dentro do nosso negócio lá para os clientes. Mas o jogo do e-commerce, sobretudo do comércio, desde antes de Cristo, é sobre o custo e não sobre o imposto ou sobre... Do imposto, óbvio, né? O cara chega lá... A gente está falando de um nicho de mercado onde o varejo ele tem uma margem muito baixa. Então, se ele chega lá com um produto, né? E sempre lembrando, é por produto, não pelo negócio. Óbvio que macroeconomicamente, quando você olha para o negócio, mas você tem que olhar para o seu negócio produto a produto. Então, por exemplo, se você tem uma margem de lucro de 2% nessa caneca e eu te dar uma estratégia tributária que você vai ganhar mais 2%, você dobrou a margem. Sim. É um baita negócio.
baita negócio. Mas no resultado final, às vezes, isso não vai impactar tanto. Em grana, em montante. Né? Então, agora, se você tem uma margem de lucro aqui de 2% e eu te der 10% na compra da caneca, Aí o jogo é outro. Aí realmente você está fazendo outro jogo. Até porque, né, Sérgio, eu trabalhei durante muitos anos como consultor antes de estar na área comercial na TOTUS. Imposto já está precificado. Se você paga 10% de imposto, 20% de imposto, a formação de preço é antes do imposto. Sim. Formei o meu preço é R$10, o imposto é 20, o preço do final é 12. Sim. Ponto. Que é o que vai acontecer com a nova reforma tributária. É, que vai acontecer agora, né? Agora 2026 e vai até 2027, 2030, 2100, né? Sim. Que vai demorar uns anos, aí depois nós vamos falar um pouco sobre isso. É desse jeito. Exatamente. Então não adianta o cara falar assim, não, mas o meu vizinho ali, o cara lá tá burlando alguma coisa no imposto. Não interessa o que ele tá fazendo. Exatamente. Então, e você vai ver que as coisas ligam, né? Quando a gente fala sobre precificação, sobre margem e tal, quanto sobra para ele e o fato de ele receber antes de pagar também vai impactar nesse fluxo, nessa rotina dele. Então, ele entra um dinheiro ali que ele fala, cara, olha, tem muito saldo na minha conta. Como ele não controla, ele fica com a sensação de que ele tem um dinheiro. E aí ele pode gastar. Por quê? Ele está precificando errado. A questão do imposto é a mesma coisa. Ele também não calculou, não quer saber, porque se ele não ele acha que aquele dinheiro é dele, né? Exatamente. Se ele não precificou, aí o que vai acontecer no final? No final vai começar a bater as contas, né? Porque vai girando fluxo. E aí você fecha para ele o negócio, mostra o número, aí ele manda o imposto. Aí na hora que você manda o imposto, ele fala, cara, não tenho dinheiro para pagar esse imposto. Aí eu faço essa pergunta, que é exatamente o que você falou. Mas você não precificou? Se você precificou, considerou o imposto, porque quem paga o imposto de verdade é o consumidor final. É claro. Não é ele que está pagando ele imposto. Pagou, né? Ele pagou na compra. A indústria precifica, põe imposto para o atacado. O atacado precifica, põe imposto para o varejo. O varejo precifica, põe imposto para o consumidor final. Você sabe que quando eu faço o orçamento para o meu cliente, inclusive isso é muito transparente para o meu cliente, quando eu faço o orçamento da TOTUS, eu coloco lá, olha, projeto R$10 mil. E eu coloco lá os impostos. Então o cliente vê, quanto que eu tenho que pagar para a TOTUS? 10 mil. Quanto que é de imposto? Mais 2 mil. Tá no meu orçamento. Tá lá, né? Tá lá no meu orçamento. Aí o cliente falou, legal, fechado. Vai me pagar R$12 mil. Eu recebo o dinheiro, 2 mil, eu já pago meu imposto. Sim. Quanto que fica dentro da minha caixa? 10 mil. Sim. Então, quer dizer, transparente. Esse é o exercício forçado que nós vamos fazer com a nova reforma. Só que eu já estou fazendo isso há 30 anos. Exato. Não vai, dentro da minha leitura de construção de preço, de valor, já está feito. Já está ali muito já explícito. está muito explícito. O meu cliente, isso ajuda. Meu cliente já está acostumado a receber meus orçamentos desse jeito. Para ele, inclusive, esse é um trabalho que eu estou falando para ele. Cara, você vai ter que se preocupar com isso também agora. Sim. Porque você vai ter que fazer a mesma coisa para o seu cliente. Porque se você já manda para ele, quanto custa? 10 mil. Só que na realidade, desses 10 mil, ele tem que tirar 2 mil de imposto, então o preço dele não é 10. Sim. O preço dele é 8. Né? Então, ele que vai ter que se replanejar nisso. Né? A TSM tem feito um movimento bem constante também de fazer esses encontros. 2025 foi marcado por vários eventos aí para falar da reforma tributária. Né? E aí até uma pergunta que eu faço agora para o Sérgio. Né? O que muda para o e-commerce agora com a reforma tributária, que começa agora em 2026, né? Começou agora, né? Começou, acabou de começar, né, em 2026. 2026 não muda nada. 2026 acabou muda... de falar isso, o cara já... Quem ouviu aqui, já jogou para 27. Não muda nada. O cara já... Esse é o cuidado. O brasileiro, você sabe como que é, amor, né? Relaxa, eu acabei de ver aqui que não muda nada. A procura no final de 25 por reforma... Não, a gente sabe que existe um calendário aí que vai até 2033. 33, né? Na verdade, até 32, 33 aí começa limpo. Começa ali... aí o jogo começa, Aí o jogo começa de verdade, mas... vai ser gradativo e no meio do caminho vão ter mudanças significativas, tá? 26 não muda nada para o contribuinte, vamos se dizer, porque é a questão mais de sistema, do arquivo XML, que vai ter as informações de obrigações acessórias, estou falando alguns termos técnicos, mas para o governo entender qual que é o cálculo, né? Do IBS, CBS ali, então, na prática... Mas já tem uma unificação de impostos agora, né? Mas na prática a gente não vai enxergar, né? Sim. Pegar lá a notinha e ver separado o imposto igual é, por exemplo, nos Estados Unidos, né?
Na Não vai ter prática, o isso- IVA lá ainda, né? Ainda não vai ter isso. Mas assim, já vai começar a mudança. Mas 27 aí já começa algumas mudanças mais estruturais. E de pagamento do imposto separado. Então, isso muda também. Agora, na sua pergunta para o e-commerce, algumas mudanças. O que, no geral, a reforma tributária nos traz? Um melhor ambiente de negócios, tá? Então, isso é muito importante. Ah, mas vai diminuir o imposto? Não, não vai diminuir o imposto. Quem normalmente vai pagar essa conta, em grandes proporções, é a área de serviços, tá? Então, a área de serviços vai pagar essa conta, é a área que tem mais margem, normalmente, e vai aumentar bastante o imposto. Na indústria e no comércio, vai ter que fazer conta, né? Vai aumentar, vai diminuir, tem que fazer conta. Depende, tá? Porque aí vai depender de regimes tributários, que são as opções das empresas. Se ela vai estar no lucro presumido, no lucro real ou no Simples Nacional. E no Simples Nacional, a gente vai ter 2 modelos. Vai ter um modelo híbrido, que a gente chama, e um modelo já tradicional. Faturou, paga, progressivo. Existe uma leitura aí que a médio prazo o Simples deve deixar de existir, né? Eu acredito muito nisso, né? Pelos meus estudos e tudo que eu enxergo e pelos meus 27 anos da área tributária. Mas assim, eu acredito. Mas não é interessante politicamente até, porque o ano que vem tem eleição. Eleição, né? Ninguém quer colocar... Que é esse ano, na verdade, né? Que o episódio aqui já vai em 2026. Isso aí. Mas assim, esse ano vai ter eleição, então não é interessante falar que o Simples vai morrer. Pro comércio, sobretudo. Vai assustar, né? Nesse momento vai assustar. É que assim, pro comércio, sobretudo, né? Porque pro serviço vai valer a pena continuar no Simples. Pelo Simples tradicional. Mas vai ter um Simples que vai ser modelo híbrido. O que é esse modelo híbrido? Ele vai poder fazer crédito e débito. Porque a gente vai ver um movimento de pedir nota fiscal de verdade agora. Não por causa daquele negócio da nota fiscal paulista, peça sua nota, que tem em todos os comércios, que é obrigatório, o PROCON exige aqui nos comércios físicos. Isso aí não funcionou. A gente não tem esse comportamento. A gente não vai na padaria, toma um pingado e come um pão na chapa e pede nota. Não, qualquer notinha que saia lá do sisteminha lá, vocês trabalham com sistema, vocês sabem como isso funciona. Sai uma notinha lá do sisteminha que não é nota fiscal, não é cupom fiscal, não tem validade nenhuma. A gente também não pede, porque aquilo não muda nada na nossa vida. Só que agora vai mudar. Agora vai mudar por quê? Toda minha compra eu vou ter direito a crédito. Toda minha venda eu tenho direito a débito. Mas isso para o consumidor final? Para o consumidor final, não. Não, mas isso Mas o cara o varejo que está vendendo para o consumidor final, ele comprou de um atacadista. Isso, bom, Aí legal. tá a sacada, né? Nós temos uma porcentagem grande, né, do pequeno comércio. Por Sim. exemplo, lá na casa da minha mãe tem um mercadinho em frente que o cara compra de grandes atacadistas. Então esse cara vai ficar de olho nisso. Esse cara tá Porque de o cara olho vai nisso. lá nos grandes atacadistas, compra praticamente tudo que ele coloca na prateleira. Exato. Né? Mas aí se ele tiver alguém que assessorou ele e ele fez a lição de casa, de fazer a conta, então vamos supor que eu vou lá nesse atacadista e compro essa caneca, né? Tô usando o exemplo da caneca aqui sempre. Compro sempre. Aí coloco lá no meu comércio e vendo lá a caneca. E eu chego lá no atacadista, e o atacadista fala assim, sabe o que é? Com nota é tanto. Sim. E o sem nota é tanto. E por que o atacadista faz isso? Ou a indústria? Porque lá na outra ponta também fez o mesmo modus operandi. É um movimento, né? É um movimento. O movimento é um comportamento mesmo, é um ciclo vicioso nesse caso, né? Porque lá na importação, muitas vezes, você tem esse movimento. Porque na importação, e aí eu vou entrar mais resumidamente, porque se fosse, dava até para desenhar aqui, mas na importação, o pagamento não anda junto com a mercadoria. Quando você importa uma mercadoria e ela chega no porto, o fiscal lá ele não quer saber se foi pago. Ele entende que se já transportou, já chegou, né? Tá pago. Tá pago. Ele precisa desembaraçar. Desembaraçar é fazer o cálculo dos impostos, tal. Desembaraçou, tá habilitado para o contribuinte começar a vender aqui dentro. Ele entende que aquilo tá pago, porque se o cara mandou de outro país, né? Eu ia mandar assim, tá E pago. o pagamento corre por fora. Sim. Como isso acontece, tem essa discrepância. Porque quanto eu paguei e quanto veio na nota. Porque o mercado financeiro é uma coisa. O mercado fiscal é outra. Né? E onde eu quero chegar com isso? Se o cara precisa de crédito, se ele fizer conta e ele vai ter direito a crédito de tudo
para ele vender o débito da história, então na hora que ele vende, ele tem um débito. Na hora que ele compra, ele tem um crédito, ele faz esse cruzamento para ele pagar menos impostos. Aí ele quer esse dinheiro, né? Ele vai exigir essa nota lá. Claro, porque aí na ele quer esse ponta. dinheiro. Sim. Se o varejo aqui, vamos pegar o varejo. Ele Aí é a cascata, né? É a cascata. E aí a cascata. E essa cascata é que faz o recolhimento do imposto diminuir. Quando se faz conta. E aí o consumidor final na pontinha lá paga menos. E uma diferença, Sérgio, você só me corrige se eu estiver errado, que antes o governo ficava esperando o cara ir lá pagar a guia. Agora ele já recolhe na fonte. Exatamente. Antes do dinheiro cair na minha conta, que eu sou uma empresa, ou sou uma empresa de serviço, né? Ou uma indústria, ou uma empresa de serviço, na hora que o meu cliente pagou, eu vou pagar. Pô, o cliente me pagou 12 ontem. Ué, mas caiu só 10. O governo já catou os 2 dele. Exato. Você entendeu? Isso. Ele não vai esperar cair os 2 na minha conta, aí eu vou lá pegar uma guiazinha e ir lá pagar. Não é isso, Sérgio? É isso aí. E no e-commerce, pegando esse gancho, o que vai acontecer com os marketplaces? A mesma coisa. Eles vão reter na fonte. E aquele cara lá, lembra o cara que não fez conta, não precificou, precificou conforme o mercado, e ele vê uma graninha na conta dele, quando chega a guia alta do imposto, ele fala, Não pago. Não pago. Aí ele usa o dinheiro do imposto para Comprar mais mercadoria. Para comprar mais mercadoria ou para girar o negócio dele. Sim. O que vai acontecer agora? Ele vai vender no marketplace vai reter na fonte, vai recolher o que é do imposto e vai devolver para ele só É D-1 agora, né? Exatamente. Ele vai receber já... Líquido. Exato. E aí ele não vai ter mais a oportunidade de ficar com esse dinheiro. E aí o que vai acontecer? Ele vai falar, cara, tô quebrando. Vai ter que começar a ser empresário de verdade, né? Ele vai ter que começar a ser Não, empresário ou vai de verdade. quebrar. Ou ele vai quebrar. Ou vai quebrar. Né? Ele Ou vai- agora... Deu lucro. Agora deu lucro. Aê! Vai ajudar o cara ali vai buscar gente lá, a gente vai ajudar ele na ponta. Mas isso vai ser impactante pro e-commerce, tá? Isso muda o jogo. O que muda o jogo? O ambiente de negócio melhora. Porque você tira o cara que é aventureiro Sim. do cenário. Total. Porque é o seguinte, o cara que tá fraudando, né? Outro ponto que muda bastante, lembra que eu falei da importação lá? Dentro, internamente, você vai ter direito ao crédito da mercadoria quando você casar a nota fiscal com o pagamento. Só a nota fiscal não vai te dar direito a crédito. Tem que ter o pagamento. Tem que ter o pagamento, o que não tem hoje. Então hoje frauda-se muito. O cara abre uma empresa no nome de um laranja, faz o preço que ele quer, Vende arrebenta com o mercado. e empurra a empresa pelo buraco. Exato, porque você chega lá, pega o cara que tá vendendo a caneca a 5, todo mundo vende a 10. Ele vende a 5, você fala, cara, o que você tá... Mas eu não quero saber, mas eu vou comprar, né? Nem do atacadista lá, do cara que comprei falou, a 5? eu comprei a 5, o que tá acontecendo? Entendeu? Porque ele tá arrebentando com o mercado, ele não paga imposto, não tem estrutura, não tem nada, ele arrebenta com o mercado. Esse cara já vai ser mais difícil, né? Porque brasileiro não dá pra duvidar. Difícil, mas não vai ser impossível, você vai ver. Brasileiro a gente sabe que arruma um jeitinho pra tudo. Mas assim, já vai ficar mais complicado. E se os meios de pagamentos forem corresponsáveis também, aí, meu amigo, Aí já era. Aí se sair a notinha na maquininha e já descontar o imposto, acabou, né? aí o negócio vai mudar de figura Eu mesmo. sei que nós não temos resposta para tudo. Mas imagina o seguinte, aqueles containers que chegam da China, que a gente não sabe nem o que tem lá dentro, mas não no mau sentido. Sim. Porque o importador, muitas vezes, chega lá na China e fala assim, olha, eu quero um container aí de 300 mil reais. Né? E o chinês manda o que tem lá dentro. Sim. Pô, você quer o container, existe até um leilão para isso, né? Você trabalha, Sim. o cara compra e vem a caneca, mas também vem lá a língua de sogra, vem de tudo lá dentro. Vem de Né? tudo. Vem um balãozinho, vem de tudo. E chega lá na 25 de março, os caras vendem aquilo lá e um pega o balãozinho, outro pega a língua de sogra, outro pega a caneca, outro pega, né, os enfeites de Natal, de Ano Novo, e aí separa todo mundo. E vem uma nota fiscal de container. Não é verdade? É assim que vem uma nota fiscal de tem um container. invoice lá, Uma né? invoice de É. container. Vê, ó, chegou um container e o cara pagou lá os 300 mil reais e distribuiu. Cara, como que fica isso? É assim, ó, o porto, eu brinco que porto é porto em qualquer país. Né? Não, eu entendo. Porque uma- você vai para Nova York, É uma bagunça. você vai lá na Chinatown, é a mesma coisa. É uma bagunça ali o negócio, não é tão simples ali de definir. Porque isso também como vai isso ter, funciona. vai ter um problema com isso aí tem, também, mas né? assim, é feito o desembaraço, tá? Sempre é feito, independente do produto, seja da 25 de março, seja mesmo chinês, o jogo tá no custo, né? Porque ele baixa o custo. Então ele compra um produto a $1 lá na China, você encomenda $1 lá, o problema é que ele desembaraça aqui a 10 centavos de dólar. Isso, é entendeu? verdade.
E aí, o que que acontece? O fisco vai ter esse lastro. Hoje já teria, tá? A gente tem Faz o quê? Nota fiscal de entrada dos produtos, exatamente. né? Você obrigatoriamente tem que fazer uma nota fiscal de entrada do produto. Só que assim, a gente já tem um projeto que não entrou dos SPEDs, que era o bloco K, que esse era o cara... Eu me lembro bem isso aí. Que esse era o cara que ia dar visibilidade para isso. Mas por algum motivo no Brasil não entrou, né? Que era o cara que, assim, você compra água e vende refrigerante. Não faz sentido. Você nunca comprou refrigerante, como que você vende refrigerante? Nunca entrou refrigerante na sua empresa? Sim. Porque quando a gente pega Simples Nacional, o que o fisco faz? Ele faz uma vista grossa, basicamente. Ele olha para o faturamento. Faturamento é venda e tributa a venda. Acabou. Não quer saber da entrada, né? Exato. Porque ele não tem poder de fiscalização. Com tecnologia já muda. Com a mudança do ambiente de negócio do IVA, já muda. Por quê? Você vai fechar os dois lados, porque todo mundo... Por que acontece? É meio que consensual pelo mercado, mas assim, quando o cara da caneca começar... Um vende a 5, esse de 5 vai ser eliminado. O outro vende... Todo mundo vende mais ou menos 9, 10 e 11. Aí vai começar um vender a 7,50, 8. Vai falar, opa, esse era o meu concorrente sério aqui, que está há muitos anos no mercado. Ele já está vendendo a esse preço, o que ele está fazendo? Aí o concorrente começa a seguir os passos. Fala, o que esse cara está fazendo? Pô, ele está fazendo a continha certinha. De casa lá, lição de casa. Aí o ambiente de negócio começa a melhorar nesse sentido. E a conta, por que vai melhorar? Eu sou bem otimista, tá? Mas assim, porque eu acreditava de verdade que eu nunca ia ver uma reforma tributária no Brasil. Não é uma das melhores reformas tributárias que a gente tem. Mas já é um grande avanço. Não, nos últimos, 30, 40 anos, né? Meu Deus. Vai ser um grande avanço no ambiente de negócio. Por quê? Porque o cara vai saber fazer conta. Vai ficar mais fácil dele fazer a conta. Hoje, o cara pega um produto que sai daqui, vai para lá e substituição tributária, aí isso aqui é isento, isso aqui não é, isso aqui é imune. E se eu vendo para o Rio de Janeiro, se eu vendo para São Paulo, se eu vendo para Minas... FCP, não sei o quê, aí tem DIFAL e no e-commerce, tudo isso acontece. Né? E até o e-commerce veio, a questão do DIFAL no e-commerce o DIFAL mudou por causa do e-commerce no Brasil. Porque começou a guerra fiscal, né? Pô, compra de lá para cá, as maiorias dos e-commerce estavam em São Paulo, os outros estados compravam, e aí ficava aquela bagunça, pô, aí vai ficar recolhendo imposto para São Paulo, aí foi quando teve o DIFAL mudou por causa do e-commerce, quando o e-commerce começa a crescer. Isso tudo acaba. Então acaba benefício fiscal, acaba DIFAL, acaba substituição tributária, tudo acaba. A conta vai ficar mais simples. Quando a conta fica mais simples, você atrai mais investimento. Eu cansei de atender americano, chinês e enfim, indiano, que você vai explicar a estrutura... O cara desiste. Não, o cara volta do aeroporto mesmo, o cara já volta. Tem chinês que eu já fiz, 7 reuniões. Lousa, fala, amigão, deixa eu explicar aqui, porque ele vem pra cá e abre Simples Nacional, Simples Nacional, Simples Nacional... E pega o primo, o irmão, eles têm família grande, tem gente pra caramba, tudo com o mesmo nome e vai abrindo, né? Abrindo um monte de simples. Eu falo pra ele, não, cara, não faz sentido isso, você vai ficar num risco aqui grande, patrimonial, um risco tributário aqui, que não vai fazer muito sentido, porque na hora que você começar a ganhar um volume de dinheiro, onde você vai colocar esse dinheiro? Não, qual que é a origem, né? Porque no final das contas, esse é o grande problema. Sim. Deixa eu dar um recado aqui, olha. Se você tem já seu e-commerce consolidado, mas está na dúvida se ele está dando lucro ou não, entre em contato agora, né, com o pessoal do Agora Deu Lucro. Vai aparecer todos os dados aí do Sérgio daqui a pouquinho para você. Mas se você quer fazer com que seu relacionamento melhore com o seu cliente, estabelecer uma marca do seu produto, criar um programa de relacionamento com o seu produto... Incandescente, agência de marketing consolidada, agência Diamond da RD, ferramentas que vai melhorar a sua comunicação com o seu cliente, entre em contato com a Incandescente, www.incandescente.com.br ou com as ferramentas da RD, todas as redes sociais que você pode imaginar. Inclusive está no Orkut já, porque o Orkut está voltando, viu? Orkut está voltando. O Orkut era legal, baita ferramenta. E está voltando, hein? Vamos lá, vamos continuar assim. Deixa eu te fazer uma pergunta também, um tema interessante que vira e mexe, o pessoal me pergunta. Existe uma preocupação, lógico, com preço, formação de preço, tudo, mas tem muita empresa de e-commerce que hoje está se prejudicando
por uma questão de prazo, porque a cabeça do consumidor mudou muito. O Né? processo de entrega. O processo de entrega. Porque assim, eu vou falar, Sidney como consumidor. Muitas vezes eu quero ir no aniversário no final do dia. Então, eu não estou mais preocupado se é 5% a mais ou 5% a menos. Precisa do presente. Eu preciso do presente. Eu quero o presente no mesmo dia em casa, porque eu quero chegar do trabalho, pegar a sacolinha e ir para o aniversário. Sim. Tá? E o cara, né, muitas vezes o cara entrou no e-commerce preocupado com isso, né? Não, preocupado com o preço, o cara é até competitivo e coloca lá, entregando no mesmo dia, o cara não entrega. O cara não entrega. Isso já aconteceu comigo inúmeras vezes. E o cara, a gente sabe, principalmente no Mercado Livre, o cara é avaliado por isso. E o cara sai de top one e o cara despenca no outro dia por uma questão de entrega. E o cara começa a ficar o famoso negativado dentro do Mercado Livre. Reputação do cara vai para o lixo. Cara. E é uma preocupação hoje em dia, né? Então, o Agora Deu Lucro também tem esse olhar, né? Com certeza, de orientar o cara. Olha, você tem que se preocupar com o seu lucro, você tem que se preocupar com a sua rentabilidade, você tem que se preocupar com a sua formação de preço, mas também você tem que se preocupar nessa questão da logística, né? A gente lá tem uma célula que faz gestão de marketplaces, né? Então, a gente tem ferramentas onde a gente avalia os anúncios do nosso cliente. E a gente ajuda ele a alavancar as vendas dentro dos marketplaces. Porque a própria API, né, dos marketplaces já dá a dica ali de como funciona a regra do jogo. Né? Mais ou menos. Óbvio que não está tudo ali, mas a gente já tem uma certa experiência nisso, então a gente consegue ajudá-lo a alavancar. A entrega, pelo comportamento do consumidor, que é exatamente esse comportamento que você narrou aqui, que você tem em algumas situações, é o que o cara vai ter que se preocupar. E é o que o marketplace conseguiu resolver. Mas muitas vezes o cara não vai ter tanto... não é tão simples assim, né? Entrou na ferramenta, amanhã você está entregando no próximo dia, porque você precisa ter uma experiência ali, tem que ter um histórico, tem que ter algumas regrinhas que você precisa cumprir e até ir para o tal dos fulfillments, né? Da Amazon, do Mercado Livre. O Mercado Livre chama Full, FBI lá da Amazon, enfim, né? Então, todos têm aí, a Shein tem também, se não me engano, a Shopee tem. Enfim, vários marketplaces têm. O tal do full, né? É conhecido como full, todo mundo fala full. Que é o cara que vai entregar no mesmo dia, o cara que vai entregar no dia seguinte e tal. Então, ele tem que ficar atento a isso. Eu brinco que a experiência do cliente dentro do... Uma coisa é eu te vender essa caneca presencialmente, né? Então, você veio buscar uma caneca azul e aí você não achou a caneca azul que você queria lá. E aí, presencialmente, eu falo, não, mas tem essa preta e tal. Você desenrola ali uma conversa. Exatamente. Né? Eu quero saber o cara que cria uma experiência dentro do e-commerce, né? E a experiência do cliente dentro do e-commerce é um dos 3 fatores que eu falo que é os e-commerce que vão sobreviver ou que pelo menos vão viver com lucro, né? Que é você ter, ou você fabrica e importa, ou marca própria e experiência do cliente. Se tiver essa trinca aqui, ou pelo menos uma das 3 ou 2, já começa a ficar melhor a sua situação. Porque o cara que entra aqui para vender commodity, ele vai sangrar. Sim. Porque tem uma parafernália de seller lá vendendo a mesma coisa que você, competindo. É o cara correto, é o cara que não paga imposto, é o MEI, é o cara pessoa física. Mar vermelho total. É o cara cara que vem, que importa, enfim, tem uma, né? Agora, se você importa ou fabrica, custo baixo. Se você tem uma marca própria, já é relevante, porque o cara vai comprar da sua marca. E se você tem uma experiência do cliente, sobretudo, que é exatamente isso que nós estamos falando, então assim, a experiência do cliente no e-commerce, ela começa antes da compra. Boa. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos scrollando e por algum motivo o algoritmo já sabe, ele lê, ele escuta, enfim, né? As ferramentas hoje estão bem tecnológicas. E aí, por algum motivo você está ali no seu Instagram e de repente você nem queria comprar essa caneca e a caneca apareceu. Porque você já fez alguma pesquisa em algum momento, mas você não estava procurando para comprar. Então já começou ali a sua experiência. Que é a imagem, que é o vídeo, né? E aí clicou, vai para o site. Se for para o site próprio, tem que ter um site minimamente aceitável, né? Porque se já cai naquele site que vem um monte de erro, não é mobile, já, né? Tem todas essas questões, já
você já meio desconfia, começa a criar aquela desconfiança. Ou se vai para o marketplace, né? Porque às vezes a rede social vai te mandar para o marketplace também. Aí se vai para o marketplace, na sua loja lá, aí vem a reputação, aí vem os comentários, aí vem o preço, que você não está olhando muito no primeiro momento, né? Muitas vezes acontece isso. Então o cara quer entrar às vezes para vender no marketplace, aí ele fala, pô, mas esse preço aí não vai vender. Eu falo, pô, é para vender, cara, vai vender sim. Vai vender. Agora, se você fez o exercício de preço ficar bonitinho, né, para saber se você tem potencial para aquilo, é óbvio. E aí tem vários aspectos que o cara às vezes chega e fala, cara, eu vou vender 1 milhão dessa caneca. Eu falo, mano, o mercado não consome 1 milhão dessa caneca, como você vai vender? E a gente ajuda eles nesse sentido, entende? Dando essa visibilidade, dando essa experiência, porque assim, eu levanto lá, eu falo, cara, vende 100 mil dessa caneca no Mercado Livre. Eu tenho esse número lá. Você vai querer vender 150 mil como? Se o mercado não inteiro consome, vende, né? Exatamente, né? Então não tem o que fazer. Você vai ter que vender menos dessa caneca. Ou ele chega lá e fala, cara, eu tô vendendo pouco, eu vendi até um pouquinho mais. O que tá acontecendo? Aí a gente vai ajustando, porque aí vai na descrição do item, vai nas imagens, porque cada marketplace, cada algoritmo, ele exige algumas regrinhas meio básicas ali de melhor desempenho daquele anúncio. Então tudo isso a gente vai ajudando o cara nessa jornada e mapeando... E vai assessorando ele de fato ali mesmo. Cara, isso é sensacional, né? Porque a gente falou muito sobre toda a parte de gestão financeira, lucratividade e tal. E aí o cara lá fala, pô, bacana, então agora eu já tô com minha estrutura de produto pronto para pôr para vender. E aí ele deixa de lado toda a estrutura de marca, de comunicação, de relacionamento com o cliente. A gente fala muito isso, né? Às vezes ele tá ali na rede social, por mais que ele vai entrar na loja para comprar ou vai entrar no Mercado Livre para comprar, ele vai dar uma olhada no teu Instagram. Sim. Isso é uma empresa séria, que tem ali um histórico de Eu informação. faço muito isso, tá? Porque você quer validar se você tá comprando de um cara que tem se você não tá credibilidade, tomando- se você não tá tomando golpe. Exato. E aí no Brasil vem a tal da desconfiança, que o nível nosso é um dos maiores do planeta, de desconfiança. E aí fica, porque o cara vai conferir tudo isso. Fala, deixa eu ver se alguém já comprou, deixa eu ver Google se Meu existe a Negócio, empresa, vai Google Meu entrar lá Negócio. pra- Exatamente. Então todo esse trabalho, o cara vai precisar pensar nisso. Ele às vezes pensou que era só comprar e vender. Comprar e vender. Na verdade, é a última coisa que ele vai fazer. É comprar e vender. Ele vai ter que Tem todo o pensar. planejamento tem de- toda a estrutura, todo o contexto Ô, do Sérgio, negócio. E pela sua experiência, tá? Qual é o próximo passo do e-commerce? Próximo passo do e-commerce, acho que Porque já. nós estamos vendo aí, puta, IA, tanta coisa, né? A gente falou aí sobre a questão de entrega no mesmo dia, novas experiências, né? Mas qual Compra que é o dentro do WhatsApp. compra né, que dentro do a gente tem WhatsApp? hoje a Qual estrutura que é o também. próximo passo do e-commerce? Eu acho que já tem acontecido um pouco, não vejo um grande movimento no Brasil, mas é o movimento que o TikTok faz, né? Que é o vídeo, a compra pelo vídeo. Live commerce ali, A né? live commerce. Aqui na China, o ano passado eu fui para a China, ano que vem, esse ano, na verdade, eu vou de novo. Mas assim, eu acho que o live commerce ainda tá muito. Tá começando a. É que Quer na dizer, China é apare- agressivo. né? Aparece lá Na a China menina chega no a ser- TikTok lá usando batom. E aí tem um link. Tem um se você linkzinho entrar, lá, você no já, TikTok. Mas na Mas aí televisão também tá trazendo... exato. essa Mas você sabe que eu interatividade, escuto né? isso dentro da TOTUS desde lá do início de 2000 lá. O Laércio, inclusive, que é o fundador da TOTUS, ele comprou na época uma empresa, ou comprou, fundou, depois eu lembro de sair com o Wilson, né? O Wilson é meu sócio, que ele foi um dos primeiros VPs da Microsiga e TOTUS, né? Ele é um dos caras que junto com o Laércio, Ernesto, tudo isso aí, toda essa turma aí. E eles compraram uma empresa na época que falava o seguinte, o pessoal está assistindo a novela das 8 lá na A mulher isso. passa com a bolsa. Aí passa com a bolsa e apareceu uma trilhazinha embaixo e você, pô, eu quero essa bolsa. Aí você lá e clica a bolsa, vou dar para minha esposa de presente. Né? Isso nunca aconteceu. No Brasil ainda No Brasil não. ainda não aconteceu. Você entendeu? Eu vi isso essa semana acontecendo. É o seguinte, eu estava assistindo... A novela vertical que eles estão chamando. eu estava assistindo um filme tá. na Amazon, né? E apareceu uma propaganda no meio do filme, porque agora na Amazon tá sacanagem, né? Você quer assistir o filme sem propaganda, você tem que pagar mais um quequezinho, Todas né? elas colocaram Sim, isso. Sacanagem né? isso. Mas beleza, eu tava lá assistindo o filme e apareceu uma propaganda acho que era da maionese Hellmann's, né? E aí falou assim, você deseja adicionar Hellmann's no seu carrinho? Eu falei, pô, legal. A Amazon, né? A Amazon com a Alexa ali também. Aí você deseja... Aí
eu fiz por experiência. Sim, só eu falei fazer. sim. Cara, na isso. hora, Conectado. conectado, já adicionou no meu carrinho de compras, cara. Então, cara, é um passo. Eu acho que esse é um movimento que a gente ainda vai... Como na China já é muito comum, natural que... Eu brinco que às vezes a gente vai para alguns lugares remotos no Brasil, que você olha e fala... Às vezes você vê alguma coisa começando, né? Você fala, cara, mas como que isso aqui tá começando aqui? Sendo que a gente tem a gente tá na era da comunicação e na grande capital... Você não viu, né? Não. Na grande capital, você já... Por exemplo, já tá acontecendo aquilo há algum tempo. É. E aí você vai para um lugar mais remoto no Brasil e aí você fala, cara, mas por que tá começando isso aqui ainda se lá já tá acontecendo? Sim. Sendo que tem Esse internet, distanciamento ali entre... esse distanciamento. É o distanciamento que eu faço a gente com a China. Entendeu? Né? Porque a China hoje, mais de 50% da China já é compra online. Né? Eu falo sempre dessa experiência. Eu tava no trem-bala, eu pedi um McDonald's, parou na próxima estação, o cara entrou e entregou na minha poltrona. Cara, sensacional o negócio desse. Nossa. Apesar que teve algumas coisas que também nunca aconteceram. Eu lembro que há 20 anos atrás eu assisti uma palestra que o cara falava o seguinte, que um dia nós íamos entrar na loja com o celular e o vendedor ia atender. Oi, Sidney, tudo bem? Quem posso te atender? Eu vi que você é um consumidor. Ele identificar o usuário que entrou. Identificar e aparecer umas telinhas em cima assim, que o cara ia saber. Oi, Sérgio, tudo bem? Eu vi que você gosta muito de terno azul. Aí você fala, pô, eu gosto mesmo. Inclusive você veste 44, né? Acho que a gente vai demorar 44. um pouquinho. Não, mas por exemplo, tecnologia para isso já existe. Já gente. existe. Meu celular tem todas as informações. Mas o problema está no comportamento do consumidor, da aceitação. De ele aceitar isso. Mas, porra, se o vendedor já me tratasse por nome, já ia ser bacana. Já ia ser. Eu gostar, já. Não, já ia ser bacana. Oi, já Vinícius, é tudo bem? diferente, Aí né? você ia falar, opa, legal. Já é diferente. Né? E por isso que e o assunto que puxou todo esse assunto foi a experiência do cliente. Né? E aí eu dou sempre o exemplo assim. Lá eu tô lá do lado da Bela Paulista, né? Que é a padaria lá. Boa essa famosinha. padaria. Aí eu falo pro cara, por que você vai na Bela Paulista? Todas as imersões eu dou esse exemplo lá. Por que você vai na Bela Paulista e gasta, sei lá, R$40 no café da manhã? R$50? Nos mesmos produtos e serviço que você vai ter na padaria do bairrozinho lá do Que vai botequinho. gastar 13. E vai gastar 13. Por que você vai lá na Bela Paulista? É experiência. E aí é esse exercício que o cara do e-commerce vai ter que fazer e vai ser muito complexo dele fazer. Sim. Porque a jornada começa antes da compra. E aí ela termina a hora que chega o produto. Porque o cara vai ficar nessa expectativa, porque se o cara mora no prédio, ele passa... Porque aí ele foi, antes da compra, ele nem estava querendo comprar. Aí apareceu, ele comprou, tal. Na hora que ele comprou, começa, aí potencializa, né? Aí ele fica olhando lá para ver se não atualiza, e aí ele passa às vezes no prédio ali, ele fala pro cara, tem um Mercado Livre aí pra mim? Não, o cara não chegou ainda não. Caraca, já tá no prazo. E ele tá olhando lá o prazo, não tá atendendo o prazo. Então ele fica nessa ansiedade. Quando chega, é o momento da glória. É o ápice ali, né? Que é o que você falou da camisa lá. Aí se tá numa boa embalagem, se vem uma cartinha, às vezes a galera escreve alguma coisa. Eu vou até colocar isso aí, porque a gente conversou antes. Eu falei assim, que eu compro uma camiseta, né? Eu gosto de uma marca aí de internet, que eu compro inclusive pelo Instagram, tá? Sim. Eu não compro hoje no Mercado Livre. E, pô, aí chega uma caixa, vem um perfuminho, o cara manda um sachêzinho de café, você entendeu? É uma puta experiência, né? Camiseta de bom tecido, mas é uma camiseta que custa... Um pouquinho mais ali do que o... Bem mais. Dá pra comprar 3 da marca do Hzinho, CD do peixinho. Dá pra comprar 3. Sim. Mas é uma camiseta, por exemplo, vou ser sincero, eu tenho camisetas que já estão comigo há 3 anos, lavando toda semana e tá intacta. Intacta a camiseta. Nas A agendas qualidade no final é boa. do programa a gente vai colocar. Se quiser me patrocinar, se quiser me patrocinar, eu tô aceitando. Fica à vontade. Tá bom? Fica à vontade, depois eu a gente mando... põe até o cupom, né? Vocês põem até o cupom aqui de desconto. Bota até o cupom. Cara, é sensacional. Mas a experiência, ela conta muito. Né, cara? a experiência. Lógico que não para todo mundo. Tem gente que quer comprar preço. Exato. Né? Mas aí é posicionamento e não tem de problema. marca. Não tem problema. E aí volta no assunto que a gente falou, né? É o marketplace que você vai escolher, Sim. é o vendedor que você vai escolher, é o preço que você vai... Se você está procurando preço, já não é esse caso, mas assim... O cara que escolhe preço, aí nós voltamos lá. Você vai estar brigando preço com um batalhão. Porque uma coisa é quando você tinha o comércio no seu bairro. A tua marca nesse sentido. Quando você vendia sapato no seu bairro, tinha 2, 3, 4, 5 lojas de... Agora você está concorrendo. Agora você está com a China. Total. Diretamente. Que às vezes o cara entrega mais rápido que você que está aqui no Brasil. Então, assim, essa experiência, ela ainda vai ter que ser personalizada, vai ter que se aprofundar, vai ter que entender como que vai fazer isso. A meta, por exemplo, do Mercado Livre é de ser o iFood do produto.
Ela vai te entregar o produto em 2 horas, 3 horas. Então, assim, muitos ainda... Desculpe. Muitos ainda falam que o que o marketplace vai morrer. Acredito que não, tá? Acredito que não. Acredito que vai ter mercado e tá só numa crescente no Brasil ainda. Esse movimento ainda de morrer... Não vejo isso de hipótese, a não ser que brote alguma coisa completamente nova amanhã ou depois, né? Porque a gente nunca sabe, porque, né, tecnologia... Eu acho até que... Eu não sei, você considera, por exemplo, o Instagram um marketplace? Eu não sei. Não sei, você considera? É difícil de... É igual o TikTok, né? Não, o TikTok eu falaria que não. Porque eu tô lá rolando meus riozinhos lá, daqui a pouco aparece a sim. camiseta, uma lojinha de brinquedo, um perfuminho. Mas eu não considero ele um marketplace. Não, é um marketplace. Não é, mas o que é? Não é Não sei. considerado um marketplace. Mas é uma o que rede é? social. Né? É uma rede social que vende produtos hoje também. Vai começar a vender produtos. Né? Vendia só propaganda, É agora isso aí. vende produtos. Isso é uma mas- tendência. Pode matar ser. o marketplace, mas talvez não. Acho que hoje está Mas acho que convivendo. não, até por conta do tamanho dos players. Né? Exatamente. Hoje está convivendo. Hoje nós estamos falando que o e-commerce representa... Tem várias estatísticas, mas ali entre 13% e 15% do comércio nacional. Então, quando a gente pega o comércio inteiro brasileiro, de 13% a 15% é o e-commerce. A China é 53%. Estados Unidos, 37%, 38%. Acredito que a gente chegue nos Estados Unidos. Então, Um terço aí, mais ou menos. triplicar o mercado. Ô, Sérgio, que a gente tem. alguns anos atrás, eu sei que nós já estouramos do tempo. Já estouramos. Estouramos já o tempo? Mas eu vou falar uma coisa para você. Alguns anos atrás a gente escutou com o marketplace, o shopping vai morrer. Mas todo mundo acha que todo mundo vai Não, morrer. o shopping acabou. A TV que vai morrer, o rádio que vai morrer. O shopping acabou. Cara, época de Natal, Você é louco. Dia das Mães. Cara, final de semana. É muita gente. Principalmente nós paulistas, né? Que tem o shopping é a nossa praia, né? Sim. Cara, o shopping é abarrotado. Sim. E não é que tem pessoas... Tudo bem, lógico, tem pessoas ali de mão dada com o namorado, com a namorada e tal. Mas não, é todo mundo com sacolinha na mão. O shopping não morreu. E muitas das Né? experiências é uma loja Você conceito. compra online, vai retirar na loja. Exatamente. tem muito isso. Ou você vai na loja e ele entrega Ele online. entrega em casa, entrega tudo. Ele faz uma Sim. vendinha ali O online. cross tá perfeito. Exatamente. O cross tá perfeito. É isso aí. Tem a Porque tem Samsung... coisa que você quer ir lá, quer É pegar, o omnichannel quer da ver, né? da A parada, Samsung né? tem várias lojas hoje em dia que serve de loja ali de apoio, que você vai lá, pega o celular na mão, olha, puta que legal, eu vou querer um desses. Não, tudo bem, faz o cadastro, paga aqui, eu te entrego na sua casa. Pode continuar no shopping, vai tomar seu lanche. É isso aí. É isso que a gente... É o caminho que a gente precisa trilhar. Né? É o cross, é o omnichannel. Mas para trilhar esse caminho vai precisar de muita educação. Empreendedora, sobretudo. E financeira também, porque é a consequência. E essa jornada é natural para quem quer ter sucesso no empreendedorismo. É isso aí. E o coração, e aqui já estamos encerrando aqui os finalmente, e o coração do e-commerce, a gente sempre fala nas nossas imersões, e não é porque vocês me convidaram eu tô aqui não, é o RP do cara. Legal, obrigado Pô, pela vai deixa. falar disso agora, Agora né? o RP do cara Peraí não. que vai mais 10 minutinhos. Totos. E depois nós vamos conversar, tá bom? Sim, fechado. Não, sensacional. Cara, acho que foi um papo muito bom. enriquecedor. Tem que ter muito segunda, tá? enriquecedor. A gente ficou brincando na questão do tempo, mas é porque o papo chama, né? Não, entregou puxando, tudo. É né? um tema que está muito quente. A gente vê o quanto que o mercado está movimentando o e-commerce, gente querendo empreender no e-commerce, gente tendo dificuldade de desempenhar o e-commerce, né? O mercado do varejo, a tributação. O assunto está muito quente. Né? E eu vou te fazer um convite aqui. Sim. Vamos trazer você de novo e vamos trazer um amigo varejista de física e um amigo de De e-commerce. e-commerce. E vamos fazer Fechou. um bate-papo, talvez de um outro Uma mesa formato. redonda? Ou Uma talvez mesa de um outro redonda? formato, alguma coisa. Vocês três falando, conversando e trocando A informações. gente teve, Show. né, na terceira temporada a turma da Crocs e da Lacoste. Da né? Cross, da Lacoste, a gente vai trazer. Vamos trazer esse pessoal, né? Que estão só na loja física e vamos trazer alguém de e-commerce, No né? digital. No digital. E a gente vai bater um papo. Fechado, Tá brinco bom? que é só avisar um dia antes. Ótimo, Aí, beleza. tem que ser. Vai ser legal isso aí. Ele tem que ser a mesma do e-commerce, né? É isso aí. Entregar do dia pro outro, né? Se não Chamou, entregar- tem que vir amanhã, né? Senão a É gente isso aí. chama outro. Senão é negativado. Show de bola. Cara, obrigado mesmo por ter topado aí o bate-papo com a gente. Foi incrível. Foi demais sensacional. Realmente, obrigado mesmo. A gente vai deixar aqui todos os meios de contato, né, do pessoal do Agora Deu Lucro. Espero que você tenha curtido aí o bate-papo de hoje. Interaja com os nossos conteúdos nas redes sociais. Deixe seu comentário, sua pergunta. Compartilhe isso, né? Estamos no YouTube, Spotify, Instagram e TikTok. Então, não é por falta de meios de comunicação que você não vai conseguir tanto consumir quanto compartilhar esse conteúdo que foi tão relevante no Foi dia de hoje. bastante mesmo. Foi um bate-papo incrível. Sensacional.
Encerramos por aqui. Nosso episódio de hoje acaba agora, mas esperamos você no próximo. Pode não, deve. Cara...